Shavua Tov a todos, estamos começando hoje um novo capítulo do livro Hafetz Haim, nono capítulo. Agora a gente vai falar sobre Lashon Hara em pó. O que seria exatamente Lashon Hara em pó? É exatamente igual leite em pó. Leite em pó não é leite de verdade, mas ele pode virar leite. Assim também Lashon Hara em pó. Lashon Hara em pó é quando você não falou Lashon Hara, você não falou exatamente mal de alguém, mas isso pode vir a gerar Lashon Hara. Na continuação, veremos vários exemplos sobre isso. Só importante notar que essa proibição de falar avak lashon hara, que seria lashon hara em pó, é uma proibição mais leve do que a proibição da própria lashon hara. Não é uma proibição da Torá, é uma proibição de Rabanan. Ou seja, não é uma proibição que aparece na Torá, que Moshe Rabbeinu trouxe para a gente. É um decreto rabínico posterior que diz que, do mesmo jeito que lashon hara não pode ser dito, assim também coisas que levam a lashon hara, a pessoa deve tomar cuidado e não falar elas. Continua sendo proibido, mas é uma proibição menor. Na linguagem de Hazal, isso é chamado de avak lashon hara, ou seja, o pó da lashon hara, porque isso representa como uma pessoa que está viajando, uma pessoa que está andando no caminho, quando ele vai andando, ele vai levantando poeira atrás dele. Ou seja, é igual a Lashon Hara. A pessoa pode falar Lashon Hara, ou pode falar coisas que não são exatamente a Lashon Hara em si, mas elas são derivadas da Lashon Hara. Elas geram Lashon Hara. Assim também, Avak Lashon Hara. É isso que a gente vai tratar agora, Bezat Hashem, nesse novo capítulo 9 do livro Hafetz Haim. Olá a todos, seguindo em frente com o nosso de Alachot de Lashon Hara, a gente começa agora a primeira Alachá do nono capítulo. Esse capítulo vai falar sobre Avak Lashon Hara, que a gente chamou de Lashon Hara em pó. Não é Lashon Hara de verdade, mas pode vir a ser Lashon Hara. O que significa isso? Significa o seguinte: às vezes estão conversando sobre tal pessoa, sobre alguém, e vem alguém dar um comentário do tipo, o fulano, claro que eu conheço, quem diria que ele é a pessoa que ele é hoje? Nesse tipo de comentário, de certa forma, você está elogiando, você está falando que é alguém especial, alguém fora do comum, mas fica subentendido que na infância dele, ou antes, algum tempo antes, ele era completamente diferente. O tipo de frase, olha, quem diria que ele chegou tão longe, quem diria que ele é a pessoa que ele é hoje, significa que no passado ele era alguém péssimo, alguém muito, muito ruim, que não tinha a mínima chance de sair alguma coisa dessa pessoa. Mas a pessoa não falou isso diretamente, ficou subentendido nas palavras dele. Ou o tipo de frase, vocês estão falando do fulano ou não? Melhor não falar dele, porque se eu começar a contar o que eu sei que ele fez, isso daqui também. Embora nesse momento eu não estou falando Lashon Hara, ficou somente subentendido, mas em uma conversa vai gerar dúvida. As pessoas vão começar a perguntar, mas o que era? O que você tem a dizer? O que ele fazia quando era menor? O que você sabe dele? O que você tem a contar? Esse tipo de frase pode gerar Lashon Hara. Não falei mal, não critiquei, até falei bem dele, mas foi um tipo de comentário que vai levantar dúvidas, vai fazer com que as pessoas comecem a fazer perguntas sobre ele. Outra situação que também gera Lashon Hara, traz aqui o Hafetz Haim, quando alguém fala bem de uma pessoa perante gente que não gosta dele. Você começa a elogiar, falar muito bem de alguém perante pessoas que não gostam, eles vão como, talvez para tentar equilibrar, ou para tentar evitar o fato de continuarem falando tão bem dessa pessoa, por inveja ou porque não gostam dele, vão começar a dar comentários negativos, falar, o que você está falando? Ele é mesquinho, ele é isso, ele é aquilo. Então, embora a pessoa falou bem, fez até um elogio, mas já que foi feito perante pessoas que não gostam dele, esse elogio, ele leva essas pessoas a falarem mal. Ou até mesmo, às vezes, a pessoa, quando ele elogia demais alguém, ele começa a falar muitas qualidades que alguém tem, várias e várias virtudes. No fim, quando ele exagera demais, às vezes ele fala, não, mas não estou falando que ele é a melhor pessoa do mundo, porque ele também faz tal e tal coisa. E aí ele acaba chegando em Lashon Hara. Então, todas essas situações que não são Lashon Hara propriamente dito, mas elas podem causar, como derivado da frase que eu disse, algum tipo de Lashon Hara, elas podem causar com que as pessoas naquela conversa falem Lashon Hara, ou comecem a perguntar, a fofocar sobre alguém, vai chegar em Lashon Hara. Isso também é chamado Avak Lashon Hara, não é proibido pela Torá, como a gente viu ontem, não é uma proibição tão grave, é uma proibição mais leve, de Rabanan, mas continua sendo muito parecido com Lashon Hara em si. Olá a todos, hoje veremos a segunda e terceira alahá do nono capítulo. A gente está falando de Avak Lashon Hara, algo que não é Lashon Hara propriamente dito, mas ele leva a Lashon Hara. Ou seja, a gente vê que nossos sábios esperam da pessoa que não só que ele não fale mal dos outros, obviamente, mas que ele tome muito cuidado com o que ele fala para que isso não gere, não cause com que as pessoas venham a falar Lashon Hara.
Quais situações isso acontece? Na segunda alahá traz para a gente o Hafetz Haim, por exemplo, quando você começa a falar bem de alguém, quando você começa a elogiar alguém perante pessoas que não gostam muito dele, perante pessoas que sempre tem um comentário negativo para fazer, sempre tem uma piadinha para falar sobre aquela pessoa. Então, quando você elogia alguém perante essas pessoas, já que eles não gostam dele, eles sentem a necessidade de reagir e de diminuir o elogio. E a forma de diminuir o elogio é falando mal, falando, é verdade, ele fez isso, mas tem tal e tal coisa que ele também faz. Então, quando a pessoa elogia alguém perante pessoas que não gostam dele, isso é chamado de avak lashon hara. Se com certeza não vai gerar lashon hara, por exemplo, você vai elogiar alguém que ninguém conhece, ou você vai elogiar alguém que é amado por todos, por exemplo, quando tem um esped, quando tem um discurso fúnebre na levaiá de uma pessoa. Geralmente as pessoas que vão lá, se encontram nessa situação, eles estão lá porque gostam daquelas pessoas. Ou leavdil, se está num casamento, tem um casal lá e alguém vai falar bem dos dois, então tudo bem, as pessoas que estão lá presentes são pessoas que gostam deles, então não tem um risco de gerar lashon hara. Mas se são pessoas que talvez gostam, talvez não, existe o risco, deve-se evitar. Segunda situação, que é trazida na terceira alahá, que deve-se evitar falar bem de alguém, elogiar demais, quando você conseguiu uma coisa boa de alguém, e ao elogiar ele, você pode estar causando algum prejuízo. Por exemplo, você sai contando para todo mundo como fulano é tão simpático, tão legal, ele te deu um empréstimo e te ajudou muito no momento de dificuldade. As pessoas que ouvem isso, começam a espalhar por aí que fulano empresta dinheiro para todo mundo, e aí pode vir gente que não são pessoas tão boas, que não são pessoas que realmente estão preocupadas em devolver o empréstimo, vão acabar pegando o dinheiro dele e não devolvendo, causando um tipo de prejuízo. Ou você conta para todo mundo como fulano te recebeu bem na casa dele, tinha comida de sobra, etc. E as pessoas vão aprender que, olha, dá para ir lá tem comida sobrando, tem bastante comida, as pessoas vão acabar indo e, de certa forma, prejudicando ele, pegando toda a comida, gastando muito dinheiro dessa pessoa. Então, também, elogios a gente deve tomar cuidado. Embora a gente falou no passado que da mesma forma que a pessoa é castigada por falar mal dos outros, ele é castigado por não elogiar quando ele podia, mesmo elogios deve-se tomar cuidado, a gente tem que sempre prestar atenção quais são as consequências dos nossos atos, tanto atos bons quanto atos ruins, saber o que acontece com eles, o que eles podem gerar. Isso daqui é o conceito de avak lashon hara.